A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui é o Presbítero Reis e mais uma vez eu quero levar até você um tema rema, um tema maravilhoso da palavra do nosso Deus. Já adiantando, como sempre faço, se você gostar do vídeo, dá um like aí para nós, tá bom? Se inscreva no canal Reis em Cristo, participe, dê sua opinião, enfim. E ainda tem um link aí onde você pode crescer na graça e no conhecimento. Faça a sua parte que certamente Deus te recompensará. Bom, queridos, o tema de hoje, inclusive, é um tema que foi solicitado. E o tema é: os pastores são mais ungidos que os seus membros? É isso mesmo. O tema solicitado foi: os pastores são mais ungidos que os seus membros? Bom, querido, para a gente começar, eu quero pegar, antes de entrar na palavra de Deus, algo interessante, que do nosso dia a dia, em todo lugar, aonde nós possamos entrar, qualquer estabelecimento, tem que haver uma ordem, tem que haver uma hierarquia. Para quê? Para que não haja bagunça. Aliás, na própria bandeira do Brasil diz o quê? Ordem e progresso. Amém? Então, quando a gente vê em todo lugar, como eu já disse, seja no quartel, no hospital, no restaurante, mercado, tem sempre alguém que é um superior a outra pessoa, está ali subordinado àquilo, mas quanto a isso tudo, ninguém pode desmerecer ninguém. Que é bom deixar isso bem claro. Mas claro, um tem uma patente, um buscou mais, um fez mais cursos, não é verdade? E aí ele conseguiu um patamar mais alto. Você não pode colocar duas pessoas, 3, 4, 5, chefe de uma mesma sessão. Então aí que começa, existem promoções, enfim. Eu acho que você já está me entendendo. Mas tem que existir essa hierarquia. Volto a dizer, mas isso não dá um motivo de ninguém se achar superior a ninguém. Bom, vamos agora para a palavra do nosso Deus vivo. Né? E o que a palavra do nosso Deus vivo ela diz? Em Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B, diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. É muito bonito quando a gente fala, poxa, pastor, pastora, irmão, diácono, diaconisa, missionário. Mas a pessoa às vezes se esquece que aquela pessoa que está do outro lado ela tem maior responsabilidade daquilo que fala. E infelizmente, muitos têm agido de forma errada. Mas por outro lado, felizmente, muitos não têm se vendido e têm pregado verdadeiramente a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 11 também diz algo interessante. Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Amém, querido? Mas por isso que eu digo, mas os pastores, afinal, são mais ungidos que os seus membros? Claro que não, querido. Ninguém é mais ungido. Agora olha só, para não ficar na minha palavra, vamos lá. Quando Deus ele capacita o homem, ele tem uma divisão, como eu já disse, uma ordem hierárquica dentro da área espiritual. Até na área espiritual tem. Por exemplo, quando você abre em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vamos ver que existem os dons ministeriais. E diz lá Efésios 4:11, a uns designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para quê? Para que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, seja edificado. Versículo 13, até que todos, aí não tem exceção, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atenção, maturidade espiritual, atingindo a medida da estatura de Cristo. Então nós começamos a ver aí que existem diferenciações no próprio meio, na própria área espiritual, na própria área evangélica. Amém? E aí já entra os dons ministeriais. Mas quando nós abrimos também em 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler também rapidinho alguns versículos, você vai ver também que aí já é uma área espiritual, outro tipo de área espiritual, onde fala dos dons. Mas veja bem, em uma área ou em outra área, todas é o mesmo Espírito. É isso que eu quero que você chamar a sua atenção. Não existe mais ou menos ungido. Se você está na presença de Deus, você tem o mesmo Espírito. Vamos lá então. Para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo já começa dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Para você ter uma ideia, né? Porque as pessoas sempre, o fulano tem esse dom, é mais importante que aquele. Não, mas aquele tem porque é mais importante que esse. Não, querido. Todos fazemos parte do mesmo corpo. E o que diz aí? O versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 12. Há diferentes tipos de dons. Agora, olha o detalhe. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos.
Amém, queridos? Então, olha só o que diz o versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, particularmente, a cada um como quer. Isso que nós temos que entender, querido. Os pastores, a liderança, não é mais ungido que um membro da igreja, mas em compensação eles têm uma chamada que é diferenciada. Como assim? Deus o chama, Deus o capacita para um determinado órgão dentro do ministério. Para quê? Para que a igreja seja edificada e não o homem. Para que o Espírito Santo seja exaltado e não o homem. Amém? Porque, como eu já falei, quem está do lado de cá acha que o que está do lado de lá está muito bonitinho no púlpito. Não. Mas o homem, quando é um homem de Deus sério, ele está lá no púlpito, mas ele orou a Deus para levar uma boa palavra. Ele recebeu do alto. Amém? Então a coisa não é de qualquer maneira. Então tem muitos que almejam, mas pouco querem se dedicar à palavra do Deus vivo. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente abre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, diz, olha só. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos pastores? Têm todos o dom de realizar milagre? Têm todos os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Portanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Você nota aqui que o Paulo pergunta se tem todos o mesmo dom. Porque às vezes a pessoa só corre atrás de quê? Eu tenho chamada para isso, eu tenho chamada para pastor, eu tenho chamada... Queridos, são N dons. E como eu já li para você, quem dá particularmente como quer é o Espírito Santo. É Ele quem capacita. É Ele quem dá. E muitos se omitem, porque muitos querem, mas o caminho é estreito. O caminho requer, energia, porque nós temos tempo para tudo. Tiramos o dia todo para tudo. Mas quantos têm energia para falar da palavra de Deus? Quantos têm energia para se mostrar? Quantos têm energia para deixar algo da parte de Deus que vá de encontro a outras vidas que necessitam se levantar de determinadas situações? Então, querido, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Entendeu? Então, todos os dons, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam, mas todos podem ter a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Vamos lá agora para 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Quando a gente olha ali, glórias a Deus, no versículo 5 diz algo interessante. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Aqui, o apóstolo Paulo, ele mesmo se coloca que ele é apenas um canal. Nada mais do que isso. Por isso que esse irmão solicitou esse tema. Os pastores são mais ungidos? Não, querido. Todos somos o mesmo corpo. Olha o que diz aqui o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são coisa nenhuma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É lindo isso, querido. Querido, toda obra que você faz, aplauda ao Senhor. Tudo que você fizer, que seja a Deus a honra, que seja a Deus a glória, que seja a Deus o louvor. Nós somos apenas canais. Por isso que ele diz, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem faz, quem dá o crescimento. Amém? Não adianta plantar, não adianta regar, se Deus não está no meio, a coisa não cresce, a coisa não desenvolve. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz uma coisa também interessante. Considerai os outros superior a si mesmo. Temos que ter essa interação, que muitas das vezes nós temos que considerar os outros. Não podemos nos colocar num patamar onde simplesmente nos achamos mais. Não. Quando nós consideramos os outros superior a nós mesmos, nós temos humildade, nós temos paciência, nós temos tudo aquilo que Deus requer de nós como homens e mulheres de Deus. Por isso que eu volto a dizer, ninguém é mais ungido, repetindo aqui, mas é necessário que se estabeleça uma ordem, é necessário que se estabeleça uma hierarquia, senão a coisa vira bagunça. Amém, querido? Mas a palavra de Deus, ela diz uma coisa também interessante, que aquele que quer, busque os dons, busque com zelo os melhores dons. Amém? Busque com zelo os melhores dons. É interessante, a pessoa às vezes quer, mas não quer buscar. Quando a gente quer, querido, a gente busca. E quando você busca, Deus dá. Deus dá, querido.
Busque com zelo os melhores dons, porque Deus capacita, Deus estabelece, Deus te dá, e quando Deus dá, não há ninguém que possa tirar de você. E para finalizar, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz uma coisa muito interessante, para todos os pastores, para todas as lideranças, ou seja, para todos aqueles que ainda acham, bom, agora eu sou tal, agora, né, eu sou mais ungido. Volto a dizer, ninguém é mais ungido que ninguém. Fazemos parte de um mesmo corpo. Fazemos parte de um mesmo corpo. É uma mesma nata. E qual a diferença? Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Estarmos certos e firmes na rocha, que é Jesus. Amém, queridos? Então, a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz algo interessante. Aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Sabe, querido, que nós possamos deixar a soberba de lado. Porque quando nós achamos que somos mais ungidos, quando nós achamos que somos o tal, está faltando algo que Jesus nos ensinou, humildade. Ele não entrou no alazão em Jerusalém. Ele entrou no burrinho. Ele entrou no burrinho. Ele andava a pé para lá e para cá. Por quê? Ele estava atrás de almas, não de aplausos de homens, não de ter um ganho no meio dos fariseus, uma posição no meio dos fariseus. Não, não. Ele veio para confrontar. E eu espero que tenha ficado bem clara essa palavra. Quem age é o Espírito Santo. Quem reparte particularmente é o Espírito Santo. Quem dá é o Espírito Santo. Mas todos fazem parte do mesmo corpo, aonde o cabeça certamente é Cristo. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que verdadeiramente nós venhamos a ser edificados cada vez mais pela unção e pela graça de Deus, porque sem Ele, aí sim, nós nada podemos fazer. Graça e paz, beijo no seu coração.